Você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e está começando agora o programa Mandato em Pauta. Nesta edição, os vereadores da atual legislatura fazem um balanço do seu primeiro ano de governo aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Neste programa, estamos recebendo o vereador Givago Ribeiro, do PSDB, ele que é vereador de segundo mandato e é também o líder do governo aqui na Câmara. Vereador, muito obrigada pela sua presença, é sempre um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. E eu que agradeço mais uma vez o convite e esse espaço tão importante, para divulgar o nosso trabalho. Vereador, esse 2025 foi um ano de bastante trabalho para os vereadores de uma forma geral. Eu queria que o senhor destacasse uma ação do seu mandato que o senhor considera como mais relevante, digamos assim. Eu sei que tem muitos projetos, tem também a questão de articulação política, atuação nas comissões, mas, assim, de tudo que o senhor fez durante o ano, qual ação o senhor destacaria para nós começarmos o programa? Tem um projeto que eu destaco nesse ano, que, na minha opinião, vai ajudar a desenvolver principalmente os bairros e as nossas periferias aqui de Santa Maria. O projeto que nós apresentamos no início já do segundo semestre, que aprovamos no final do ano. Esse projeto, ele garante que toda a contrapartida, todas as ações compensatórias que são promovidas, devem ser promovidas pelos empreendimentos, pelos loteamentos, devem ficar nas regiões onde esses empreendimentos são construídos. Quero dar um exemplo muito claro. A gente sabe que, hoje em dia, cabe ao Poder Executivo determinar quais as regiões serão atendidas com essas contrapartidas. Se o empreendimento acontecer lá em Camobi, por exemplo, o Poder Executivo ele pode escolher aportar os recursos dessas medidas compensatórias, dessas contrapartidas, em outras regiões. Isso estava acontecendo, e não que isso esteja errado. Mas nós queremos garantir que a região onde o empreendimento está sendo construído possa também usufruir dos benefícios desse empreendimento, para além, obviamente, daquilo que é a proposta do investidor. Eu quero garantir que, com essa lei, a região sul, por exemplo, que agora vai receber um loteamento, possa ter melhorias no seu posto de saúde, melhorias na escola do município, ou até mesmo na pavimentação das ruas. É um desenvolvimento mais regional, mas atendendo especificamente uma demanda das nossas comunidades e dos nossos bairros. Então, eu vejo que esse projeto, neste ano, com certeza vai ajudar a mudar a realidade de muitas comunidades que hoje apenas assistiam os projetos sendo desenvolvidos no âmbito dos investimentos do privado, mas que não tinham, digamos assim, uma contrapartida direta. Agora a gente quer garantir que isso aconteça. Nada mais justo, né, vereador, já que aquela região vai receber mais moradores, mais movimentação, inclusive de maior esgotamento, enfim, maior fluxo de veículos, né, que aquela região receba alguma melhoria, né? Um posto de saúde, então, como o senhor coloca, vai ser muito bom. Com certeza. Isso foi uma demanda que nós recebemos também das comunidades que a gente frequenta, que a gente visita. Eu vou dar um exemplo muito claro, o próprio Camobi, que recebe muitos empreendimentos, mas que tem muitas dificuldades também com a própria unidade de saúde, com algumas escolas do município, com as creches. Então, se nós conseguirmos agora garantir que esses empreendimentos possam investir na própria região, melhorando esses atendimentos, esses espaços físicos para atendimento público, com certeza a região vai se sentir cada vez mais contemplada por força dos investimentos que vêm da iniciativa privada e da garantia do poder público em levar essas melhorias para lá. Vereador, seguindo na sua produção legislativa, o senhor também tem um projeto bem grande que trata sobre o Distrito Verde. Como é que o senhor pode explicar um pouquinho mais para nós e o quanto esse projeto ele pode ajudar a desenvolver a região? Com certeza. O Distrito Verde compreende hoje uma boa parte do nosso território do bairro Itararé e a totalidade do bairro Campestre do Menino Deus. Por que nós estamos trabalhando, e o projeto está tramitando ainda aqui na Câmara, do Distrito Verde? Nós queremos destacar esta área aqui em Santa Maria como uma área voltada totalmente à preservação ambiental e ao desenvolvimento social e econômico sustentável. Nós temos hoje, na minha opinião, uma das regiões mais ricas do aspecto ambiental, infelizmente, uma das mais pobres na questão do aspecto social. A dificuldade que se tem ainda de levar os serviços públicos para essas regiões acabam sendo o principal gargalo, digamos assim, e o motivo de muitas queixas da nossa comunidade. Com o Distrito Verde, nós queremos colocar, de fato, essas regiões no mapa da cidade
e com um diferencial que se agrega muito às agendas hoje de todos os países desenvolvidos no mundo. A exemplo do que foi a COP também aqui no Brasil, 2030, que trouxe essa temática do desenvolvimento social, econômico e sustentável. Dessa forma, eu acredito muito que nós teremos ainda mais investimentos, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, para darmos a importância que essa região merece. A região do bairro Itararé, por exemplo, na minha opinião, é a grande porta do desenvolvimento da cidade. Foi onde tudo praticamente começou a partir da vinda da ferrovia para cá. E, a partir disso, nós tivemos também outras frentes de desenvolvimento, mas a história nos conta e nos mostra a importância de nós ainda destacarmos esse cenário da nossa cultura aqui com a ferrovia. Então, o Instituto Verde ele vem justamente para abrilhantar ainda mais esse cenário e fazer valer aqui a nossa paisagem com os nossos morros e com o nosso verde. Então, o nome também foi muito fácil de revelar, né, com a questão do Instituto Verde. Ele vai muito próximo daquilo que é desenvolvido hoje no Distrito Criativo, né, com linhas de incentivo, com facilidades para aqueles que querem investir na região e com um propósito diferenciado que é valorizar a população local. Todo investidor ou investimento que lá for feito deve ter como primeira contrapartida um agregado da comunidade, de que forma a comunidade vai poder participar. Vou dar um exemplo. Nós teremos em breve o Parque da Barragem. Esse parque já está sendo desenhado há bastante tempo, nós estamos com o projeto aprovado e com o recurso garantido, e agora a Prefeitura faz os ajustes finais para o lançamento da licitação. Bom, nesse território, com certeza, teremos que ter vários outros serviços prestados. De que forma isso deverá acontecer? Priorizando a comunidade, priorizando que as pessoas que lá estão tenham condições de atuar também nesse cenário e se desenvolver também com esse desenvolvimento, digamos assim, que o poder público vai estar proporcionando com o Parque da Barragem. Assim como nós temos também o Parque dos Morros, que são 160 hectares de área totalmente preservada e que vai passar por um processo de concessão logo mais, para que também a comunidade possa ter lá alguns serviços, atendimentos ao público, de forma que ela possa se beneficiar daquele espaço. Garantimos, junto ao Parque dos Morros, toda a pavimentação da Rua Garibaldi Schmidt, quase 1 quilômetro de pavimento, para que já pudéssemos ter o acesso garantido ao Parque do Morro, facilitando também o interesse, né, pela concessão. E, dessa forma, eu acredito que aquele território vai se formar num grande atrativo, não só do turismo natural, mas também desse turismo cultural, trazendo muito dessa essência aqui do bairro Itararé para o desenvolvimento da região, com a história do ferroviário e também com a questão que envolve as nossas áreas de preservação permanente. Vereador, Santa Maria possui uma beleza natural, né, inconfundível, né, cercada por morros. Agora o senhor vem com esse projeto do Distrito Verde, que parece que vai estimular, além, acho que do desenvolvimento social, que isso é importantíssimo, é inegável, né, a questão do turismo. O que mais que pode ser feito para Santa Maria virar um polo turístico? Santa Maria, na verdade, precisa participar da agenda da região central. O turismo ele não acontece tão somente na cidade. O turismo ele é regional. Isso eu aprendi no período que eu estive na Serra Gaúcha. Eu morei um bom tempo na cidade de Caxias do Sul e aprendi que a Serra se organiza enquanto região da Serra, e não simplesmente Bento, Caxias ou até mesmo Gramado. Os pacotes turísticos que são comercializados é o pacote turístico da Serra Gaúcha com os seus atrativos. E em Santa Maria nós precisamos aprender a fazer isso, valorizando a região central, com os atrativos que nós temos aqui na Quarta Colônia, com o Geoparque, com a questão dos fósseis também que são encontrados aqui. Praticamente todo ano tem uma novidade, os mais antigos são encontrados aqui. Então, por isso, nós temos que abrir um pouco mais os nossos horizontes e pensar nesse turismo regional. É importante, sim, que a região se desenvolva, porque as pessoas que trabalham semanalmente em Santa Maria buscam, sim, um outro ambiente no final de semana. Assim como as pessoas que estão mais no interior buscam o ambiente de Santa Maria para estarem aqui no comércio ou prestigiando algum evento da cidade. Por isso que eu acredito e vou trabalhar para que esse turismo seja fortalecido na região. E o que acontece no Instituto Verde? Ele conecta principalmente o turismo voltado à natureza, onde nós temos, a partir da região do Campestre, até mesmo a região de Itaara, uma vasta, digamos assim, quantidade de atrativos naturais, são cascatas, são trilhas, são empreendimentos
muitos locais que atendem com café colonial, que atendem, seja até mesmo com frutas típicas, né, da região e até mesmo da temporada. Então, isso já acontece, mas nós temos que potencializar isso com a região integrada. E no caso do Distrito Verde, o senhor falou muito da questão social, né, que envolve ali, talvez, existam vários pontos de pessoas em vulnerabilidade social. Se pensa alguma coisa a longo prazo, né, vereador, de qualificar essas pessoas, de alguma forma, mostrar para elas a questão do empreendedorismo, enfim. Principalmente o empreendedorismo feminino. Nós já fizemos um diagnóstico prévio e já percebemos o quão rico é esse empreendedorismo voltado para as mulheres e o quanto elas têm sido um papel fundamental no desenvolvimento da economia, principalmente a economia criativa. Nós já estamos com uma associação criada para justamente ser o fomento desses projetos, já estamos com uma relação direta com o SEBRAE, para que, além do diagnóstico, nós tenhamos, então, os projetos voltados no Distrito Verde para esse desenvolvimento das pessoas, capacitando as pessoas com aquilo que elas já sabem fazer, apenas aprimorando o talento para que elas estejam inseridas cada vez mais no mercado, no seu desenvolvimento econômico. Vereador, vou falar um pouquinho agora sobre a sua atuação na Comissão de Saúde. O senhor foi presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, né? Às vezes a gente reduz só a saúde, mas não, o senhor é alguém que dá um olhar especial para o meio ambiente, isso é muito bom, né? Porque a gente precisa de iniciativas voltadas à preservação da nossa natureza, enfim. Que ações o senhor destacaria na Comissão de Saúde e Meio Ambiente? Ao longo do ano, né, nós tivemos várias visitas, né, do secretário de Saúde, nós tivemos pessoas ligadas à questão da vacinação, enfim, diversos entes do Executivo e também pessoas, usuários do SUS, que vieram fazer algumas reivindicações, reclamações, principalmente sobre a situação das unidades básicas de saúde, às vezes a falta de infraestrutura, alguns locais que não estariam tão adequados. Como é que foi essa articulação? Temos duas questões que eu sempre destaco na saúde. Uma é a urgência e emergência, que sempre bate a porta, obviamente, da Comissão de Saúde, e a gente sempre procura atender e dar os melhores encaminhamentos junto ao secretário de Saúde. Outras são as ações preventivas, e aí eu sempre trago a questão do meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente não está tratando simplesmente da água mais limpa ou das árvores que estão preservadas, mas também das pessoas, sobretudo da saúde das pessoas. As regiões que hoje não têm tratamento de esgoto são as regiões que mais demandam dos serviços de saúde por conta da falta desse saneamento. Seja por as mais diversas queixas da população, sobretudo a contaminação direta ou indireta por conta do esgoto, muitas vezes a céu aberto. Então, na Comissão de Saúde, neste ano, nós tivemos um trabalho muito pautado também nas questões ambientais. Eu destaco aqui uma agenda que está ainda em construção, com o consórcio intermunicipal, que vai tratar, então, da concessão de serviços por meio do consórcio para o tratamento dos resíduos sólidos da cidade e também da região. Sobretudo, atacando uma demanda hoje, que para mim é muito cara, que são as pessoas que, infelizmente, ainda vivem e dependem dos resíduos que estão nos contêineres. Então, nós enfrentamos o início desse processo na Comissão de Saúde, atendendo aqui as exigências das audiências públicas com o consórcio intermunicipal, que vai tratar, então, já está tratando da concessão de serviços para toda a região dos resíduos sólidos, ou seja, desde quando o lixo vai estar depositado nos contêineres ou nas lixeiras, na coleta porta a porta, a destinação dos recicláveis para as estruturas onde teremos condições dos catadores atuarem de forma segura, de forma que elas não precisem estar buscando resíduos nas lixeiras ou nos contêineres, tendo dignidade para esse trabalho que é tão importante e sendo remuneradas para isso. Então, eu defendo muito que nós tenhamos dignidade num trabalho que hoje é essencial, mas da forma como está acontecendo, ninguém quer ver uma pessoa revirando lixo para sobreviver, ou até mesmo crianças, idosos, como a gente está acostumado, infelizmente, a ver na nossa cidade. Então, esse trabalho que a Comissão de Saúde realizou até esse momento, trazendo a pauta para a Câmara, para a Comissão de Saúde, trazendo o consórcio intermunicipal, dizendo o seguinte, ó, Santa Maria quer o consórcio, Santa Maria quer participar dessa inovação. E é uma proposta que vem do governo federal, justamente para que nós tenhamos condições financeiras de implantar aqui as
usinas que eu chamo, né, os galpões, para fazer, então, a triagem dos resíduos que possam ser reciclados, né? Então, acho que, nesse aspecto ambiental, enfrentar esse tema foi algo muito relevante na Comissão de Saúde, assim como o tema das APPs urbanas, que, embora não seja um assunto específico da Comissão de Saúde, mas que diz diretamente uma relação sobre a condição das pessoas que vivem à margem daqueles córregos que hoje estão contaminados por esgoto, né? Então, esse projeto também nós aprovamos recentemente e teve o nosso voto favorável, porque muitas comunidades, eu cito o exemplo aqui da Vila Ecologia, há muitos anos vivem com esse problema, né, convivem com esse problema do esgoto a céu aberto nos córregos que passam em frente às suas casas. A partir desse projeto, a gente vai ter condições de remodelar, digamos assim, as estruturas desses córregos. E, voltado mais à questão da saúde, nós tivemos o anúncio também do secretário de Saúde de mais 2 unidades básicas que já estão com recursos também aprovados, uma na Santa Marta, na Nova Santa Marta, uma demanda muito importante para a região oeste, e outra no bairro Campestre, uma demanda que nós temos também lá há muitos anos, para desafogar, digamos assim, a demanda do bairro Tararé, que hoje acaba atendendo as 2 comunidades. Então, essas 2 unidades novas foram debatidas, foram assuntos trazidos à Comissão de Saúde e que nós conseguimos encaminhar junto ao secretário e que já nos deu aqui um relatório muito positivo para início já do próximo ano estarmos com essas obras sendo encaminhadas. Vereador, outro tema bastante debatido foram as filas nas farmácias do município. O que a gente pode dizer para a população a respeito desse assunto? Nós enfrentamos também esse tema junto à Comissão de Saúde, com o secretário de Saúde, com a equipe da Secretaria de Saúde. O secretário, mais uma vez, reafirmou o compromisso de buscar um espaço que possa integrar não só a farmácia do município, mas também a farmácia do Estado, que dispensa os medicamentos, né, que tem maior restrição na questão da receita. Então, para isso, é importante a unificação desse trabalho, de serviço, né, e no ambiente que possa trazer um conforto melhor para as pessoas, sem a necessidade de estarem esperando numa fila, expostas ali às condições climáticas, ao sol, à chuva, enfim. Isso, com certeza, tem constrangido bastante a população que depende da dispensa dessas medicações. Também tivemos aqui o avanço com as farmácias distritais, as farmácias que estão dispensando os medicamentos de menor, digamos assim, exigência na questão do receituário, né? Então, com isso, acaba descentralizando esse trabalho e fazendo com que as pessoas que estão mais distantes da região central também possam ter acesso a esses medicamentos. Mas nós enfatizamos muito a necessidade de ter esse novo espaço para que as pessoas tenham melhores condições e um conforto, inclusive térmico, para que não fiquem expostas, né, a essas condições climáticas tão acentuadas aqui no nosso município e que possam ter o atendimento digno que elas merecem. Vereador, ainda sobre a questão da saúde no município, nós, infelizmente, tivemos alguns casos de agressões a profissionais, a servidores do município, né? Como é que o município, né, já que o senhor é líder do governo também, né, da bancada governista, e também se articulou sobre esse assunto na Comissão de Saúde, como é que o município está resolvendo essa situação? O município tomou algumas iniciativas, como a implantação do botão do pânico, a maior garantia de monitoramento, vídeo monitoramento nas unidades também, ligadas diretamente ao Centro de Operações Integradas, né, o CIOSP, um trabalho especial dedicado, né, por conta tanto do Sandro Nunes quanto do delegado Getúlio, que tem atuado muito nessa questão preventiva. E nós sabemos que, infelizmente, isso não é um fato isolado e não é algo que acontece só em Santa Maria. Recebemos aqui também representantes do sindicato dos médicos e também dos enfermeiros, que relatou que em outras cidades isso tem sido também algo, infelizmente, que se repete, né? Então, é importante também destacar uma relação maior na questão da educação das pessoas frente àqueles trabalhadores que estão lá para ajudar. Quem está atuando junto às unidades de saúde está lá para justamente atender a população e ajudar a comunidade. Obviamente que a questão do respeito, a questão né, de se comportar, de se portar no ambiente público também é necessário por conta dos usuários que dependem desse serviço. Mas a gente entende que isso também acaba sendo um reflexo daquele pós-pandemia, onde as pessoas também têm esse agravo da questão da saúde mental, dessa instabilidade emocional, e a necessidade também que nós temos de enfrentar essa questão da saúde mental junto à nossa comunidade, porque estamos sentindo esses efeitos do que foi aquele isolamento por mais de 2 anos ali aproximadamente, né, durante a pandemia. Então, isso está sendo um reflexo daquilo que nós, infelizmente, tivemos que viver.
Ainda estamos colhendo os frutos da pandemia. Tanto na saúde quanto na educação até mesmo, né? As crianças que têm demonstrado esse déficit no aprendizado, aqueles 2 anos fora de sala de aula, isso com certeza acaba trazendo um reflexo nesse momento. Vereador, agora vamos falar sobre a sua atuação enquanto líder do governo na Câmara, né? Eu acredito que esse deva ter sido um dos maiores desafios do ano para o senhor, porque não foi um ano muito tranquilo, digamos assim, né? Nós tivemos alguns projetos, cinco, vamos dizer, 4 projetos da reforma da Previdência e mais um da possibilidade de os servidores adquirirem um empréstimo para receber o seu 13º salário. Isso mobilizou bastante tanto os parlamentares quanto os sindicatos, os representantes classistas que vieram à Câmara, que cobraram uma posição dos parlamentares, né? E, para além do plenário, se movimentaram na cidade, se articularam, e acabou que o prefeito retirou esses projetos, né? Como é que foi ser líder do governo em meio a essa situação? E aí há que se contextualizar, né? Por que a gente fala tanto dessa questão da reforma da Previdência? Tem a questão do déficit orçamentário, né? Nós temos hoje mais de 60 milhões de déficit orçamentário e o Executivo acredita boa parte desse déficit à questão da previdência dos municipários, né? dos servidores públicos municipais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, digamos assim, de ter que defender o governo, né, em situações adversas. Tá, eu entendo que não há hoje, na minha atuação, algo que diga assim, ó, defender o governo. Eu estou aqui para defender as pessoas, para defender o interesse da população. Obviamente que na liderança do governo, diferente de outros líderes que já tivemos aqui, que eram ferrenhos em uma posição mais de defesa de governo, porque essa atribuição é conhecida pela população, eu digo o seguinte, eu estou aqui para defender os interesses da população. A minha atuação como líder do governo é justamente estreitar essa relação, criar pontes para que essa comunicação, para que essa relação com a oposição aconteça da melhor forma possível. Tanto é que, nos bastidores, nosso trabalho tem sido muito nesse sentido. Olha, há um erro na comunicação, houve um equívoco na forma como os projetos foram apresentados, tem que se trabalhar de uma melhor maneira. É importante que haja essa suspensão dos trabalhos para que se reorganize isso, para que os sindicatos possam também trazer aqui os pontos que mais são, digamos assim, danosos às carreiras dos servidores, para que isso possa ser superado, né? A questão da Previdência, ela já nasceu de uma forma muito equivocada, lá meados de 2005, 2006, justamente com um déficit que foi sendo, digamos assim, transferido, né, com o passar dos mandatos dos prefeitos que foram, digamos assim, deixando para resolver depois. Infelizmente, hoje, esse déficit ele é extremamente sentido, percebido, né, nas contas do município, e algo precisa ser feito. O que deverá ser feito é o que devemos, a partir desse próximo momento, tratar com os sindicatos, tratar com os servidores, porque todos entendem que o IPASP ele precisa, sim, de ajustes para continuar existindo e garantir o direito dos servidores e de todas as servidoras, né? Então, essa atuação, junto a esse diálogo, principalmente nos bastidores, eu destaco que a gente conseguiu avançar de uma forma muito serena, tranquila, sem se expor de uma maneira desnecessária, porque o ponto crucial era e continua sendo resolver essa situação, e não simplesmente atendendo assim, vamos simplesmente defender o governo. Não, estou aqui para defender as pessoas. A condição que o governo trouxe para ser avaliado não era ideal, então, por isso, a suspensão dos trabalhos ela se fez necessária, inclusive com o nosso apoio. A questão política, a questão do debate ideológico, isso faz parte do parlamento. Isso é da política mundial, não somente de Santa Maria ou do Brasil. Então, as narrativas, as ideias que se trazem, que muitas vezes não estão nem dentro do contexto do que se debate, faz parte. Isso eu prefiro enfrentar, então, lá na tribuna, de uma forma política e ideológica, assim como o que eu defendo. Mas nunca confundindo isso para que isso possa trazer, digamos assim, um prejuízo aos servidores. De forma como eu entendo que hoje nós estamos, né, percebendo que
talvez essa questão que envolveu o projeto do empréstimo, que poderia ter sido tomado para garantir tanto o 13º quanto o salário dos servidores, talvez isso pudesse ter sido melhor, digamos assim, interpretado pelos vereadores que acabaram tomando uma posição contrária. Mas a gente defende a democracia, o resultado não foi nesse sentido, e a gente respeita, então, a opinião e a decisão dos vereadores. Vereador, o senhor acredita que tem como ter um meio termo, né? Os servidores cederem um pouco, já que o governo está colocando como precisamos fazer a reforma e, enfim, há que se chegar a um meio termo aí? Com certeza. Eu acredito que tem muitas condições que podem ser trazidas para o texto e devem ser construídas com os sindicatos e com os servidores, e que, na verdade, aqui nós vamos apenas validar o que for acordado com os sindicatos e com os servidores. Nós não temos que trazer o projeto para cá para debater mais uma vez o projeto e tentar adivinhar condições para isso. Acredito que nós temos que aproveitar muito bem o tempo para justamente, antes mesmo do projeto estar aqui apresentado, que haja um consenso por conta das categorias, dos sindicatos, enfim, para que, olha, dessa condição, com essas condições, a gente consegue, né, dar uma saúde financeira para o IPASP, garantir os direitos dos servidores e, principalmente, aqueles que, né, já estão próximos, já estão aposentados, para que não percam nenhum dos seus direitos, afinal de contas, já contribuíram, né, com o município e já fizeram a sua parte. Então, acho que o diálogo vai ser a base de tudo para que a gente consiga chegar no equilíbrio, né, para que essa questão da reforma da Previdência, a questão do IPASP, possa ser sanada. Vereador, seguindo na prestação de contas do seu mandato, neste ano, cada vereador pode destinar mais ou menos R$900 mil no orçamento do município, né, através das emendas impositivas. De uma forma geral, não precisa entrar nos pormenores, para onde o senhor destinou as suas emendas? As minhas emendas, prioritariamente, estão na área da saúde, da educação e do desenvolvimento social. Mas aí, quando eu falo isso, as pessoas dizem o seguinte: tá, mas a gente verificou ali que, basicamente, é esporte. Sim. O esporte, na minha opinião, e eu sou fruto disso, quando eu falo de saúde preventiva, eu preciso que as pessoas estejam em atividade física, praticando esportes. Então, a gente tem vários projetos que estão sendo incentivados, que estão justamente trazendo propostas para que as pessoas estejam se exercitando, estejam praticando esportes, de forma que isso vai agregar na sua saúde preventiva. Na questão do desenvolvimento social, da mesma forma. Nós temos aqui, eu acho que, uma contribuição, se não a maior contribuição, em nível de atendimento aos projetos sociais que atendem as crianças mais vulneráveis no contraturno da escola. Ou seja, quando a gente investe nesses projetos, ainda que na rúbrica do esporte, nós estamos ajudando também na educação e também no desenvolvimento dessas crianças. E um outro cenário também melhora com isso, que é a questão da segurança pública. Então, a gente sempre traz projetos que vão atender não tão somente a matéria específica do esporte, mas todas as outras relações que o esporte estabelece com a educação, com a saúde e com a segurança pública. E, em especial, um dos projetos que eu mais tenho investido ultimamente, que são os projetos voltados aos idosos, também com a prática esportiva. Nós temos uma relação direta aqui com praticamente todos os grupos de idosos, mas em especial aqui um grupo da região Nordeste, que tem crescido, começou com 15 pessoas, hoje já são mais de 100 idosas que estão 3 vezes por semana praticando exercício, atividade física e esporte, né, durante, então, todo o ano. E o resultado disso é a diminuição lá na fila do posto de saúde. Então, quando as pessoas observam a nossa destinação de emendas muito voltada na questão do esporte, é porque com essa ferramenta essencial para o desenvolvimento das pessoas, a gente consegue atingir tantas outras necessidades da nossa sociedade para que as pessoas se desenvolvam de uma forma mais harmônica e, principalmente, né, valorizando a vida e a saúde. Vereador, para fechar o nosso programa aqui, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que o senhor está planejando para 2026, né? O que a comunidade vai ver do seu mandato, né? Que projetos, enfim, que temáticas o senhor pretende abordar? Perfeito. Esse ano, que já se encerrou, que nós estamos encaminhando, esse foi um ano de planejamento, um ano que nós ficamos mais próximos do gabinete, mais nas ações aqui na Câmara, também nas articulações com o Poder Executivo. O próximo ano nós queremos já, então, agora em 26, né, dedicarmos a totalidade do nosso tempo junto às comunidades, junto à nossa população, porque nós entendemos que o vereador tem que ter essa presença permanente
com o povo. Nós tivemos justamente essa estratégia de, num primeiro momento, nesse segundo mandato, organizar, então, aqueles projetos que nós precisávamos ter esse tempo mais dedicado no gabinete, e a partir, então, agora, os próximos 3 anos desse segundo mandato, nós queremos ter uma dedicação muito especial, né, a toda a cidade, a toda a comunidade, e acompanhando também o desenvolvimento dos nossos projetos que já estão planejados e já estão sendo executados. Então, a gente quer estar muito mais próximo, né, da população, da comunidade, e é um perfil que nós temos, né, um perfil comunitarista, né, de ser visto muito mais nas ruas do que propriamente nos gabinetes. E eu sempre digo o seguinte: quer falar comigo? Só me diz onde é que tu está que eu vou. Eu pouco recebo as pessoas aqui no gabinete, eu prefiro ir até as pessoas nas suas comunidades, porque lá a gente vai sentir realmente, né, aquilo que as pessoas estão nos demandando, e muitas vezes a gente ajuda muito mais estando lá do que simplesmente um atendimento aqui no gabinete. Vereador, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por estar aqui conosco na TV Câmara, trazendo, né, um pouquinho do seu mandato. Eu agradeço e parabenizo também pelo excelente trabalho aqui conduzindo essa entrevista, enfim, toda a parte da comunicação aqui na Câmara também. Muito obrigada, vereador, pelo reconhecimento. Este foi o Mandato em Pauta com o vereador Givago Ribeiro, do PSDB. Você pode rever esse programa lá no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Muito obrigada pela sua audiência e até mais. TV Câmara, a tela da cidadania.